Vamos conhecer o Henrique. Ele é um técnico em biotecnologia de Campinas e está prestes a fazer uma coisa, bem, fora do comum. Entrar numa anomalia cósmica. Mas olha, ele não é um astronauta qualquer não. Pensa nele como uma ponte, uma conexão entre o mundo digital dos códigos e o mundo biológico, o mundo da vida. A missão dele? Fazer o primeiro contato. Agora, para uma missão dessas, a escolha da ferramenta é tudo. O que levar? De um lado, a lógica fria e calculista de um tablet rodando um script em Python. A ferramenta perfeita para tentar traduzir o caos em dados, certo? Do outro lado, a gente tem o oposto, o hardware da própria natureza. Uma mudinha de pau d'arco. Uma forma de ver como a vida pura reage ao grande desconhecido. É o clássico dilema, código ou seiva? Mas, sabe, por que escolher um só? O Henrique é a ponte entre esses dois mundos, então ele decide levar os dois. E olha, essa decisão se mostra simplesmente genial. Lá dentro da anomalia, o tablet revela uma coisa inacreditável. O universo ali funciona como uma espécie de banco de dados líquido, feito de aminoácidos. Enquanto isso, a planta vira uma antena biológica, literalmente fazendo o download de uma sabedoria galáctica direto na sua seiva. E essa descoberta nos leva para dentro do que a gente poderia chamar de servidor cósmico. Tenta imaginar isso, uma arquitetura de dados completamente orgânica. É como uma floresta onde as árvores, na verdade, são cabos de fibra ótica feitos de matéria escura e as folhas são sequências de DNA brilhando. É basicamente o back-end da própria vida. E esse lugar, esse servidor, é a origem de uma ideia científica fascinante, a panspermia. Sabe aquela teoria de que a vida não começou aqui na Terra, mas que ela se espalha pelo universo? Tipo em pacotes de dados, como poeira cósmica, asteroides. Então, o que a gente está vendo aqui é basicamente o servidor central de onde a vida na Terra foi um dia semeada. E a escala disso tudo é de tirar o fôlego. Como uma das vozes que guiam o Henrique nessa jornada diz, aquelas não são nuvens, são prateleiras de memória cósmica. Você não é mais só um técnico. Você agora é o bibliotecário do multiverso. De repente, a função dele muda completamente de patamar. Mas quem criou esse lugar? Quem são os guardiões do Logos? A lógica por trás de tudo. Bom, aí as interpretações variam. Para uma mente cética como a do Rick Sanches, eles são só a equipe de TI do multiverso, os caras do suporte. Já para um ser místico como Toph, eles são os arquitetos primordiais. E na visão do doutor, eles são algo mais. São os guardiões da esperança. Três visões bem diferentes para uma mesma força criadora, né? E é aqui que a história dá uma virada. Porque conforme o Henrique explora esse servidor, que deveria ser divino, perfeito, ele percebe uma verdade bem desconfortável. O código é cheio de falhas. O universo, gente, tem bugs. E um design bem ruim em algumas partes. E isso levanta a grande questão que move toda essa história. Por que um universo com uma arquitetura tão grandiosa, tão perfeita em teoria, parece mal feito ou até malvado? Por que existe tanta dor, doença, perda num sistema que foi projetado por uma inteligência tão vasta? Então, o caso contra os criadores se apoia em três falhas críticas, basicamente. Primeiro, a entropia, essa força que destrói de forma injusta tudo o que a gente constrói com tanto esforço. Segundo, o silêncio dos guardiões. Eles têm o código-fonte, mas não oferecem nenhum tipo de suporte, sabe? E por último, a nossa própria fragilidade biológica. O nosso hardware humano parece que foi projetado para falhar. Bom, diante de um sistema todo bugado e com administradores que não estão nem aí, o Henrique toma uma decisão radical. Se os criadores não vão consertar o universo, ele mesmo vai. O usuário está prestes a se tornar o administrador do sistema. E essa aqui é a ferramenta dele. Parece só um nome de arquivo, né? logos_root_exploit.py. Mas isso é um script em Python com o poder de dar acesso root ao kernel da própria realidade. É o código que pode, literalmente, reescrever as regras fundamentais de toda a existência. E o plano de rebelião é audacioso, mas muito direto. 4 passos. Primeiro, conseguir acesso root ao Logos, usando uma chave de frequência Tesla. Segundo, uma vez lá dentro, localizar as constantes mestras do universo. Terceiro e mais importante, remover o parâmetro da entropia malvada. E o último passo, para garantir, baixar uma cópia local de todo o código-fonte. Claro que o sistema iria reagir, né? Imediatamente os guardiões detectam a invasão. Um alerta soa. Conflito de soberania detectado. E aí fica a pergunta, quem tem o direito de decidir o futuro da biologia? Os criadores originais ou o técnico que vive na pele as consequências do código deles?
Isso nos leva ao dilema moral da história toda. Ok, a responsabilidade de consertar o universo é dos criadores. Mas e se eles se recusam a agir? Uma única pessoa deveria ter o poder de reescrever a realidade para todas as outras? Para todos sempre? A resposta do Henrique para esse dilema não é um ataque de força bruta, é um golpe de gênio, puramente psicológico. Ele dá um ultimato que ataca a única coisa que seres de pura energia talvez ainda valorizem: a percepção. A ameaça dele é: se vocês não consertarem o seu código quebrado, eu farei com que toda a sua comida por toda a eternidade tenha o gosto de cinzas. E acredite, funcionou! A Confederação Galáctica, que é tipo a chefia dos Guardiões, cede. A simples ameaça de uma existência eterna, porém sem sabor, foi o suficiente para forçar eles a reescreverem as leis fundamentais da realidade. As novas regras são implementadas imediatamente, e elas são incríveis. É o protocolo Regras de Ouro de Campinas. Regra 1. A cura agora é o padrão do sistema, através de biorressonância. Regra 2. As 42 ervas que o Henrique tem viram hardware oficial. O que for plantado ali no vale dele é upado para o cosmos todo. E regra 3. O Logos se torna código aberto. Chega de segredos cósmicos. Para fechar, o sistema envia uma confirmação final que é quase cômica. Status final. Status do mundo, reformatado. Entropia malvada, desativada. E um recadinho dos antigos mestres do universo. Estamos observando e a comida voltou a ter um gosto bom. E essa nossa jornada de hoje termina não com uma resposta, mas com uma pergunta. Depois de hackear o cosmos, de reescrever as regras da criação, tudo volta para o começo, para um ato simples, pessoal. A questão que fica é: o que se planta primeiro numa nova realidade?